Ao Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, vocês que estão participando agora da lição número 3 da CPAD. Muito obrigado por estar aí. Para quem está assistindo a primeira vez, meu nome é Ronald. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde oferecemos cursos de bacharel em teologia e curso médio em teologia. Nosso objetivo é servir aos irmãos para auxiliar aos professores e todos aqueles que gostam da escola bíblica dominical. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva, tá? Inscreva-se em nosso canal e tem um sininho, clique no sininho e todas as vezes que todas as vezes que nós publicarmos uma lição, você será notificado. Amém? E compartilhe e abençoe vidas com esta lição. Nós estamos hoje na lição número 3, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. E nosso textuário está em Apocalipse 12, versículo 9, e diz assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Tá? Essa é a nossa lição número 2. Agora vamos para a verdade aplicada. Os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral Satanás. Tá? Esse é só, a princípio, um conceito bem rápido. Nosso textuário está em Apocalipse 12, do 7 ao 10. 4 objetivos temos nesta lição: apresentar a origem dos demônios, conforme as Escrituras, expor a respeito da batalha no céu, destacar o maioral dos demônios e mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Então vamos para a introdução, meus amados. Vocês que fazem a leitura oficial, tá? É tranquilo na sua casa, né? Nós já vamos para a introdução. Então diz assim: a demonologia é uma parte da angelologia, que é a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis, tá? Então isso é importante dentro da área, né, do ensino teológico. Nós temos a demonologia ou a angelologia em si, que abrange, né, parte da demonologia, ok? A doutrina dos anjos, né, a angelologia, vamos estudar. Mas importante a princípio é entender que tanto anjos quanto demônios são seres espirituais. Se são seres espirituais, consequentemente, né, eles são invisíveis, tá? Não são visíveis a olho nu a princípio. Bom, vamos começar vendo as origens, né? Vamos ver anjos caídos e demônios, a expulsão do querubim ungido e os demônios na cultura pagã. Anjos caídos e os demônios. Eles são anjos que seguiram Satanás após sua rebelião contra Deus. Se bem que são criaturas de Deus, não foram criados como anjos maus. Deus viu tudo o que tinha criado e estava muito bom. Então, as escrituras bíblicas são claras, meu amado irmão, minha irmã, em Gênesis 1:31, quando diz que Deus viu tudo que tinha criado e tudo era bom. Então, se tudo que Deus criou era bom, não havia, tá, o maligno, não havia Satanás, não havia esta criatura chamada demônio. Havia um anjo, né? Havia um querubim, tá? Ou seja, eu quero dizer, existe o ser, né? Mas não existe esse caráter maligno. Então vamos ver que Satanás, né, vai se tornar, tá, aquele querubim ungido, né? Ele vai se tornar num ser maligno, ok? Veja, a expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios, foi criado sem pecado, ou seja, em plena justiça.
O texto de Ezequiel 28:15 nos diz: perfeito eras nos teus caminhos. Agora, só esclarecendo aqui, todas as vezes que a Bíblia fala de perfeição, seja em relação aos anjos, seja em relação aos homens, nunca se refere, a atos que fazem individualmente esses seres para serem considerados perfeitos. Não existe esta relação. A nossa perfeição, que a Bíblia diz, seja homens ou seja anjos, sempre se refere quando o homem está ligado a Deus. Ou seja, Deus criou anjos, assim também Deus criou homens em perfeita justiça, em plena comunhão com Ele. Romanos 3:23 diz que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Ou seja, perdeu a justiça de Deus. Nesse texto, em Romanos 3:23, você fazendo exegese, vai ver que glória de Deus se refere justamente à justiça de Deus, ok? E você vê em Apocalipse 19, versículo 8, diz que os santos, os santos são vestidos, da justiça de Deus, ou seja, a glória de Deus é voltada. Então, quando fala sobre Satanás, perfeito eras no teu caminho, está dizendo justamente essa questão, que foi criado justo. No entanto, ele se rebelou contra Deus e foi expulso. Lamentavelmente, a soberba subiu, no coração, eu quero dizer, no ser, de Satanás, e isso acabou provocando a queda. Paulo nos faz entender isto quando disse na epístola a Timóteo que não devemos consagrar obreiros novos, ele disse assim: para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então a soberba é tido como um ponto, que precedeu a queda de Satanás. Então, vamos bem claro, bem claro, Deus criou, todos os seres perfeitos, só que o mal entrou pela soberba. Dentro da cultura pagã, o demônios, o daimonion, do grego, demônio é um deus ou uma divindade. Veja, estamos falando isso numa cultura pagã. O demônio, no grego, pode ser considerado um deus, incluso uma divindade. No nosso caso, biblicamente, em Deuteronômio 32:17, ele está falando dos ídolos, das imagens, esculturas, dos deuses, dos pagãos, justamente. Eu vou ler Deuteronômio 32:7 para você entender. Veja o que diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Aliás, eu li o 7, vamos para o 17. Diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram ao pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Veja que o autor Moisés está falando de ídolos, se referindo como demônios, Também no grego, daimon pode ser um espírito do mal ou um demônio. Agora, a palavra vai ganhando às vezes um contexto em cada período. Por exemplo, no período antes da queda do Império Romano, o termo demônio poderia ser usado para designar um gênio que inspirava as pessoas tanto para o bem quanto para o mal, Ou seja,
Quando se fala um gênio, né, é como se fosse um espírito, né, que poderia influenciar para o bem ou outro para o mal. Talvez você já viu isso nos desenhos, né, desenho animado, no Pato Donald, no Pateta, né, e aqueles desenhos animados. Quando aquele personagem quer fazer o bem, né, tem um anjinho que aparece, né, ou quando quer fazer o mal, tem um espírito mal, né, um demônio aparece influenciando na cabeça dele. Isso faz parte da cultura, tá, do Império Romano. Era tido, esses espíritos eram denominados gênios, tá? Mas isso estamos falando dentro de um contexto histórico, tá, ok? Então era também chamado demônio, ou demônio também era chamado gênio neste contexto. A batalha no céu. Vamos lá, o arcanjo Miguel e o dragão, a expulsão de Satanás e a vitória final sobre Satanás. O arcanjo Miguel e o dragão. Miguel, príncipe dos filhos de Israel, arcanjo, lidera uma guarnição angelical, conforme 10:13 de Daniel. O dragão, ele é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente do Éden. Tá? Então, nós temos de um lado Miguel, tá? Arcanjo. Eu quero lembrar para você que esta palavrinha arc, tá, é a parte da palavra, né, que seria a raiz, tá? Arc no grego é principal, princípio, tá? A raiz da palavra, né? E princípio, principal, tá? É principal ou príncipe, né? Líder, tá? Arc. Tá? Sempre que você ver arc, você fala de um príncipe, de um líder. No caso Miguel, por isso é chamado príncipe, né? Porque é um arcanjo. O dragão, né, que é Satanás, né, é colocado claramente como a antiga serpente do Éden. Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja debaixo da autoridade delegada por Deus. Eu quero que você pegue bem isto. Toda a autoridade, tá, de Miguel está apoiada na autoridade delegada por Deus. Anjos não têm, tá, não têm poder próprio, tá? Isso é importante. Nenhuma criatura tem poder próprio, e este poder é dado por Deus. Então Miguel, tá, ele tem autoridade delegada por Deus, ok? Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações, mas independente das interpretações, há um ponto em comum: a derrota do inimigo já é uma realidade. Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Ou seja, quando diz eu via, aqui se refere, né, a uma ação contínua. Jesus está dizendo, enquanto vocês estavam ministrando, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Lembro que em Lucas 17 está falando com os discípulos que retornaram da missão. Aí Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Ou seja, Jesus está dizendo, tá, que a cada ação libertadora que os discípulos faziam, o inimigo, tá, estava em queda, né? Em queda quer dizer, estava sendo derrotado, ok? Então Satanás, tá, apesar de ele, né, estar agindo, tá, nós vemos que ele já é um ser derrotado, ele foi expulso do céu, tá? Quando falamos céu, tá, eu quero dizer, tá, isso aí vamos entender melhor. Quando falamos em céu, nós estamos falando da alegria, do prazer de desfrutar, tá? Desfrutar a presença de Deus, tá? Desfrutar isso é céu. Desfrutar a presença de Deus é céu. Inferno é estar num estado inferior que não se desfruta esta presença.
tá? Então Satanás, tá? Ele não desfruta mais da presença de Deus. Vamos 3. Vitória final sobre Satanás. A derrota de Satanás é o início no Éden, em Gênesis 3,15, e é executado na cruz, né? Você lembra, tá, que em Gênesis 3,15 o Senhor disse que há de vir um da semente da mulher que há de esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, já é dado a declaração ali, tá, no início de Gênesis 3,15 sobre a derrota de Satanás. Deus disse: está feito, tá? Nós cremos plenamente, né, que quando Adão ouve essa mensagem, ele já se regozija. E na cruz, tá, quando Jesus disse está consumado, já é executado, tá, esta derrota de Satanás, tá? O maioral dos demônios, vamos ver aqui, a serpente, depois Satanás e depois o diabo. Vamos tentar entender os termos, tá? O termo dragão, do grego drakon, pode ser traduzido monstros, animais do deserto e serpentes. Veja que em Apocalipse é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Veja que o apóstolo Paulo se refere claramente à serpente que enganou Eva, né? É o próprio Satanás, tá? Isso é importante. Veja as referências que ele faz. Dragão, né? O grande dragão, a serpente, que disse claramente agora, chamada o diabo, é Satanás. Então o evangelista João, tá, ele está deixando-nos claramente aqui que o dragão que ele está vendo em Apocalipse, tá, ou seja, dragão, ele demonstra, né, a ira, a raiva, o poder destrutivo, tá, de Satanás. Diz, este ser que está se manifestando aqui com esse poder destrutivo, com essa ira, diz, é a mesma serpente, tá, lá do jardim, que é o próprio diabo, é Satanás, tá? Então isso é importante você perceber, tá? Que lá no jardim também Satanás se apresentou, tá? Satanás se apresentou, e Paulo disse que ele se apresenta como um anjo de luz, ou seja, ele se apresenta como um ser angelical, conversa com Eva e engana. O que João ressalta aqui, né, em Apocalipse 12:9, diz que ele engana todo o mundo, é o poder enganador do maligno. Então lá no jardim, o que nós temos é a presença de um anjo de luz, que é aparentemente, mas que é o próprio Satanás. Aí as pessoas dizem, não, mas era uma serpente, era um bichinho, né? Bem, veja, não se deve concluir a forma de Satanás do seu apelido. Tá com um probleminha no nariz, tranquilo, tá? Então não se deve concluir a forma de Satanás do seu apelido de serpente ou dragão. Não é porque a Bíblia diz que era uma serpente no jardim, quer dizer que Satanás está apresentado como uma serpente, tá? Ou que é dragão em Apocalipse, que ele está com aquele bicho. Não, isso são palavras sinônimas que são apresentados para representar seu estado. Então o que Gênesis 3:14 deixa claro é que a serpente haveria de rastejar sobre o seu ventre e comer pó. Essas duas coisas são bem claras. Agora, quando se diz rastejar e comer pó, estas duas frases seguem a expressão figurativa do Oriente Próximo Antigo, onde representam seres humanos conquistados, tá? Isso é importante, muito importante para você pegar.
Porque quando está falando que do ser rastejante, rastejará sobre o teu ventre, você vê antes que Deus já tinha criado todas essas espécies de animais, incluso os que se rastejam, e todas eram abençoadas. Então, o animal serpente já tinha sido criado e se rastejava, e normal, é bênção, tá? Deus disse que viu tudo que era bom. Aqui ele está se referindo, tá, a comportamentos, tá, que aconteciam dentro do contexto do Oriente Médio, tá, dentro do Oriente Próximo, Antigo lá, que Moisés escreve. Quando rastejar significa, tá, o serpente, e rastejar, comer pó, significa traição e estar derrotado. Gênesis 49, eu vou ler, versículo 17, diz assim, ó: Dan será serpente junto ao caminho, e uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Veja que está falando da atitude traiçoeira de Dan, tá? E isto é importante você entender, tá? Não está falando, né, da forma, da física que se apresentou, tá? E em Miqueias, tá, capítulo 7, vamos ler aqui, o versículo 17 diz assim: lamberão o pó como serpentes, como répteis de terra, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Olha só o que o texto diz. Dentro do Oriente Médio, dentro do contexto, quando um rei vencia outro na batalha, o que acontecia? Essa pessoa vencida, derrotada, ela tinha que vir, tá, se arrastando no chão, até vir aos pés daquele conquistador, tá? Comer pó é justamente isso, tá? Vir até, né, no pó, se arrastando até onde está o rei vencedor, e o rei vencedor literalmente colocava o pé em cima, tá, do rei vencido, né? Ou seja, ele está fazendo ele comer pó. É isso que está significando. Você vai ver que o animal serpente, ele não come pó, ele come pequenos répteis como ratos, tá? Então o texto que disse: rastejará sobre o teu ventre e comer pó, é uma representação de pessoa conquistada. Então, quando Deus se refere a Satanás, tá, que ele comerá pó e vai se rastejar, está dizendo em Gênesis 3 que ele já está derrotado. Amém? Satanás, adversário não do homem em primeiro lugar, mas de Deus. Em Jó 1:9 diz que Satanás aparece acusando o justo diante de Deus. Veja que Deus disse: viste meu servo Jó, homem justo, homem temente. E aí Satanás se opõe a Deus, dizendo: não, que Jó, ele te serve por interesse, tá? Então ele sempre está se opondo a Deus em primeira instância, e é claro, com isso acaba colocando-se contra o homem. E em 1 Crônicas 21 mostra que Satanás coloca um desejo negativo, né, no coração de Davi, né? Então isso quer dizer que ele se levanta contra Israel. Então o inimigo sempre procura jogar setas malignas, né, para nos atingir, tá? Diabo, do grego adversários, diabolos, adversário, ou do latim diabolo, que é acusar, difamar, enganar, provocar em desacordo, tá bom? Bom, João 8,44 nos diz que ele é homicida e mentiroso. Ou seja, desde o princípio ele quer matar, ele tem esse desejo, tá? Isso está dentro dele, e ele não consegue se firmar
na verdade, né? Ele sempre está mentindo. Sua habitação ainda não é o lago de fogo, tá? Que é o inferno final. Ele está ativo, conforme Efésios 6,12, nos lugares celestiais. Paulo diz que a nossa batalha não é contra o sangue, nem a carne, mas sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, o inimigo está nesse ambiente, nesse ar, procurando, tá, interferir nas ações que Deus tem, né, em relação ao homem. Quando falamos que ele ainda não está no lago de fogo, tá, que é o inferno final, nós referimos ao estado final das coisas, tá? Mas o diabo está no inferno. Inferno, entenda como um estado de sofrimento, tá? Não aqui a princípio como um local, tá? Então o diabo ele está no inferno, ou as pessoas que morrem sem Cristo estão no inferno, sim, mas entenda-se inferno aqui como um estado de sofrimento, tá? O lago de fogo e enxofre será um estado final de sofrimento, separados pela eternidade de Deus, ok? O poder de Jesus sobre os demônios, né? Nós temos o contexto bíblico e o triunfo de Cristo. Aliás, tá, aproveitando aqui, tá, os demônios, né, podem entrar nas pessoas, nós já vimos isso na lição passada, e podem causar todo tipo de doença, embora nem toda enfermidade seja de origem demoníaca, tá? Isso é importante. Semana passada, na lição anterior, você pode entrar aí no canal e ver na lição anterior que nós explicamos mais claramente esta questão, que apesar dos demônios provocarem todo tipo de enfermidades e doenças, nem toda enfermidade deve ser colocado como de origem maligna, tá? O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação no deserto, né? Aqui nós estamos falando do momento da encarnação, tá? Diz em Hebreus 2,14 que também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Tá? Hebreus 2,14. E João 19,30 nos diz que está consumado. Tá? Então Jesus, tá, dentro do seu ministério terreno, tem uma vitória preliminar lá no deserto, e ele consuma esta obra de derrota do maligno lá na cruz. Nós falando do ministério terreno. Agora, no final dos tempos, tá, será preso e lançado no lago de fogo e enxofre. Eu coloquei aqui uma observação quando diz para que pela morte aniquilasse. A palavra aniquilar, se você procurar no dicionário, é reduzir a nada. Por que acontece isso dentro do contexto da crucificação, da morte? Porque até Cristo morrer, Satanás vivia, né, nos acusando que somos pecadores, que temos pecados e que não temos condições de nos chegar a Deus. Quando Cristo morre na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, tá? Então Satanás, tá, ou o poder de Satanás é reduzido a nada. Satanás não pode nos acusar, não pode nos condenar no momento de nós se aproximarmos de Deus, de estarmos em oração com Deus, tá? Porque sabemos que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e podemos chegar-nos com confiança diante de Deus e chamá-lo de Pai, né? Como Paulo disse, Abba, Pai. Então é importante isto, tá, meu amado irmão, minha irmã, tá? Você pode ficar tranquilo, confiante diante de Deus, porque o sacrifício da cruz
reduziu a nada o maligno. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí as pessoas dizem, mas ainda ele está ativo o inimigo? Tá. A Bíblia diz que mesmo derrotado, ainda como não está preso, ou seja, já está sentenciado, tá? É como se um juiz aqui na terra dissesse, tal pessoa vai para a cadeia, tá? Mas a pessoa está solta por aí ainda, né? Assim também acontece com Satanás. Está decretado sua derrota, ele está derrotado, mas ainda está solto, né? Está fazendo ainda, está aprontando. O apóstolo Paulo, ele nos fala que o mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio, tá? Provocou várias circunstâncias que ele chama esse demônio de espinho na carne, né? Diz que ele tinha um espinho na carne, que era um anjo, né, enviado por Satanás, tá? Agora, como esse ser maligno, tá, se manifesta perturbando a vida de Paulo? Aí está em 2 Coríntios mesmo, capítulo 11, que é o capítulo anterior, né? Quando Paulo disse que ele se refere ao espinho da carne. Eu vou ler o texto. Diz assim, ó, versículo 17, 2 Coríntios, né, capítulo 11, aliás, capítulo 12, versículo 7, né? 17 não, desculpa, 7. Disse o texto, vamos lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Veja que Paulo deixa bem claro, foi-me dado, né, para que não, o objetivo, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele explica o que é esse espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Lembra de Ángelo no grego? Na primeira aula falamos, Ángelo é um mensageiro, ou seja, um demônio diz para me esbofetear. Esbofetear é bater repetidas vezes ou continuamente, tá? Então aqui ele vai falar no capítulo 11, tá? Ele está continuando esse diálogo, né? Aqui no capítulo 12, tá? E ele diz que esse demônio provocou a ele algumas dificuldades no ministério, usando pessoas. O que ele sofreu? Açoites, prisões, perigos de mortes. Foi 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes foi açoitado com varas, foi apedrejado, sofreu um naufrágio, uma noite, um dia diz que passou no abismo, e vai a lista, tá? Eu não coloquei tudo que não vai dar, né? Então ele coloca uma lista, você pode ler aí completo, de aflições que aquele espírito maligno provocou no ministério de Paulo, usando pessoas, tá? Então isso é o espinho na carne de Paulo, com o objetivo de não se ensoberbecer por causa das revelações. E só uma observação: se você ler toda a lista, não tem, tá? Não tem nessa lista enfermidade, tá? Às vezes alguém diz, não, o espinho da carne de Paulo era enfermidade. Não tem na lista, tá? Eu não posso acrescentar o que não está escrito. Então leia a lista toda, tá? Você aí em casa com tranquilidade, você vai ver como Paulo sofreu, tá? Quando esse demônio incitava as pessoas contra, tá, o ministério de Paulo. Bom, concluindo, nós percebemos que os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos do Senhor. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, meu amado irmão, minha irmã, estando em Cristo Jesus, tá? Nós estamos
guardados, né? Disse a palavra de Deus que os que temem ao Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor, e o inimigo fica ao derredor procurando uma brecha para nos atacar, tá? Deus te abençoe. Na lição de hoje apresentamos a origem dos demônios conforme as Escrituras, expomos a respeito da batalha no céu, destacamos o maioral dos demônios e mostramos o poder de Jesus sobre os demônios. Para terminar, aliás, só quero fazer uma observação. Muitas pessoas dizem assim: mas Satanás tem acesso a Deus, né? Ele pode entrar no céu ainda. Veja, entenda, se aqui agora, tá? Ou aí onde você está, você começa a orar, Deus não está aí presente? Deus está presente, sim ou não? Tá, né? Porque Deus é onipresente. Deus está presente e o maligno, Satanás, ele está aí também para tentar te acusar diante de Deus. Neste contexto, né, Satanás pode sim estar na presença de Deus, tá? Para te acusar, porque Deus é que está presente em todo lugar, não porque Satanás pode estar desfrutando da presença de Deus, ok? Céu é desfrutar a presença de Deus, inferno, tá? É sofrer, tá? A ausência da presença de Deus. Amém? Deus abençoe, uma boa escola dominical, um excelente domingo. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, abençoe vidas, tá? Com o ensino desta palavra. Deus te abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus.